mais uma vez nesta vigília. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu quero agradecer desde já ao nosso pastor presidente, pastor Jaci, pela confiança na nossa pessoa de nesta noite trazer algo da parte de Deus para a vida da igreja aqui presente. Veio acompanhando comigo o cantor J. Santos, nosso irmão John, que está ali, toda a equipe de filmagem que está aqui por permissão de Deus. Viemos também já de uma jornada, um congresso poderoso, bem distante daqui, mas graças a Deus que Deus nos deu oportunidade para nesta noite glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Joel capítulo de número 2 e versículo de número 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. Quero de novo, aleluia, ratificar este mesmo versículo para memorizarmos melhor. O verso de número 28. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visão. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus, nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, temos aqui um trabalho que gravamos recentemente em uma grande conferência ali na cidade de Poá, onde nós residimos, com o título Deus não revoga a bênção. Se você quiser, vai estar ali fora. Em nome de Jesus, você vai ser muito abençoado escutando esta poderosa mensagem. Amados e queridos irmãos, aleluia, é falado muito acerca deste grande avivamento que o Senhor tem derramado nestes últimos dias. Esta profecia do profeta Joel, homem de Deus, a qual escreveu esta profecia em uma época, aleluia, que o Espírito não havia se manifestado como nos dias atuais. Essa profecia Deus havia dado a esse profeta em uma época totalmente diferente da época de hoje. Porque a época que foi profetizado este versículo, este capítulo de número 2 e verso de número 28, era uma época a qual a manifestação do Espírito de Deus não era tão visível como nos dias atuais. A Bíblia Sagrada fala, aleluia, de várias manifestações do Espírito de Deus. E está aqui uma promessa que Deus havia feito a esse profeta chamado Joel. Esse homem a qual Deus havia levantado, o seu ministério é um ministério curto, não é tão grande como o profeta Isaías, como Jeremias, que profetizara cerca de 40 anos no reinado do sul. A Bíblia Sagrada fala que este homem chamado Joel, no capítulo de número 2 e verso de número 8, aleluia, traz uma profecia a qual chocaria, aleluia, com tudo que se havia já ouvido acerca do Espírito Santo. Ele traz uma profecia diferenciada, a qual, aleluia, os profetas havia profetizado acerca do Espírito de Deus. Ele traz algo que até então alguém fica, aleluia, preocupado, e talvez alguém não aceite, por causa que a época não era uma época de manifestação, porque a época de manifestação do Espírito, com aleluia, sem ter, aleluia, a glória de Deus, sem ter um espaço talvez tão grande como nos dias atuais. A época que ele profetizou foi uma época que a qual o Espírito de Deus se manifestava, mas não era de forma como nos dias de hoje, porque porém, aleluia, acreditava-se que naquela época somente, aleluia, recebia o Espírito de Deus algumas pessoas classificadas naquela época como sacerdote, profeta ou até rei, salmista e assim por diante. Mas a Bíblia Sagrada, aleluia, no capítulo de número 2 e verso 28, traz algo que chocaria. Eu acredito que muitos rabinos daquela época, muitos conhecedores da lei, quando ouviu aquele profeta Joel profetizar, eu acredito que eles ficaram chocados, eles ficaram, aleluia, preocupados consigo mesmo, porque eles não achariam base dentro
nenhum profeta. Deus havia dado a Joel algo que nenhum profeta proferiu, aleluia, no Velho Testamento. Mas a Bíblia Sagrada fala que este profeta abriu a sua boca e começou a profetizar acerca de um derramamento de Espírito. A Bíblia Sagrada não traz a data nem a época, ela não traz, aleluia, qual, aleluia, a época e a data que esta profecia ia se cumprir, mas é bem verdade que esta profecia só se cumpriria depois da ressurreição do Mestre, aleluia, depois do Consolador, aleluia, vir para a terra e batizar os crentes com o Espírito Santo e dar a ele diversidade de dons. A Bíblia Sagrada, aleluia, fala, porque esta profecia, irmão, é uma profecia não para os dias do Velho Testamento, não é para os dias, aleluia, qual Joel profetizou. Esta profecia é algo para os dias atuais, mas porém Deus não se limita a homens, Deus não se limita a ninguém, Deus não se limita, aleluia, a pessoas. Deus não precisa de, aleluia, pedir, aleluia, autorização para fazer alguma coisa a alguma pessoa aqui na terra. Ele não precisa de opinião de ninguém, ele não precisa que alguém, aleluia, fale alguma coisa para que ele possa fazer. Ele é soberano na sua vontade, aleluia, ele é soberano naquilo que faz, ele é soberano naquilo que executa, porque sobre ele está toda a honra, toda a glória, toda a autoridade, sobre ele está todo o poder. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que este homem começou a profetizar no capítulo de número 2, no verso de número 29 diz: e sobre o servo e sobre a serva naquele dia derramarei o meu Espírito. Ora, naquela época não havia registro bíblico para que, aleluia, não havia evidência bíblica que uma pessoa que era servo tinha recebido a pessoa do Espírito Santo. Quem é essa pessoa que era servo? O servo era uma pessoa que ficava na casa do seu Senhor. Quando a Bíblia Sagrada, no verso de número 29, fala acerca de servo, ela está falando, aleluia, acerca de pessoas que cuidavam, aleluia, da casa do seu Senhor, chamado, aleluia, de pessoas talvez como mordomo, mas não era alguém que era chamado de escravo naquela época. Não é